Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Então, isso é interessante porque geralmente falam pra gente que a gente tem que escolher uma coisa, né? E ser aquilo, só aquilo. Como é que você enxerga isso assim? Porque eu também tenho muita dificuldade em só escolher uma coisa. Cara... Eu acho que talvez isso seja cultural, né? De uma geração, da geração dos nossos avós, nossos pais, que tinham um padrão de vida um pouco comum, né? Que era sair do colégio, entrar para a faculdade, casar, seguir aquela profissão. E o mundo era completamente diferente do que é hoje, né? Então, me lembro de quando eu era pequeno, esperar meu pai chegar em casa do trabalho, ele batia na porta, abria a chave, não lembro direito agora esses detalhes, mas eu lembro dele chegando do trabalho, ele acordava cedo, ia trabalhar, voltava. Quer dizer, tinha todo esse esquema meio programado. Todo mundo era assim, meus tios eram assim, os pais dos meus amigos eram assim, todos tinham essa vida meio... não padronizada, né? A palavra não é exatamente essa. De seguir aquilo que todo mundo fazia. Sim. Né? Aham. E eu conheci poucas pessoas que tinham essa liberdade de dizer, eu não faço uma coisa só, eu faço várias. Eu tenho um tio que é artista, poeta, arquiteto. Acho que ele foi um bom exemplo para mim, assim, de pessoa extremamente criativa, que fazia mais de uma coisa, assim. Aham. Mas eu acho, cara, que comigo isso não aconteceu também, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Eu acho que foi gradativo. Vou te dar um exemplo. Quando eu saí do colégio, me formei na escola em 96. Não tinha nada que eu quisesse fazer da vida. Nada, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu estava começando a tocar guitarra na época, né? Eu comecei a tocar violão em 95. Então, guitarra, o primeiro contato que eu tive com a guitarra elétrica foi em 96. Comecinho de 96, entrei para uma banda. Quantos anos? Tinha 16 anos. Mas não era uma perspectiva profissional, vou ser músico. Não passava nem assim, não passava pela minha cabeça, vou ser músico profissional. Então, eu saí do colégio perdidaço. Comprei aquele guia, não sei se tem isso, hoje já não deve ter essa porcaria, mas... eu tinha 16 anos, não. Quando eu tinha 16 anos, tinha uns guias de profissão, assim, que você comprava, pra saber o que você quer fazer. Cara, eu folheava aquilo, eu lia item por item, falando, não quero fazer nada do que está aqui. Não sei que faculdade eu quero fazer. E eu não tinha condição, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular para mim, e eu não tinha condição psicológica para passar num vestibular de uma federal, uma estadual, porque eu estudei em escola pública nos últimos 4 anos, pelo menos. Eu lembro da sétima série até o terceiro colegial, eu estudei em escola pública, bem fraca, assim. E eu nunca fui um bom aluno, sempre fui o pior aluno da sala, assim. Eu era ruim de matemática, cara, eu era uma negação na escola. Inclusive, no próximo episódio do podcast, eu estou escrevendo sobre panificação artesanal e eu falo vou falar um pouco sobre isso, né? Já escrevi, só falta gravar. Que da hora. Sobre esse processo do autodidatismo, né? Que é se ensinar e tal. E aí, cara, fui trabalhar como assistente de escritório, né? Office boy e tal. Daí fui trabalhar numa revenda de autopeças, que eu não sabia nada daquilo, cara. Eu lembro que eu ia vender, eu sentava no carro às vezes e chorava, porque eu falei, o que eu vou fazer? Vou entrar na loja do cara, vou vender um negócio que eu nem sei o que é. É terrível. Cara, e aí foi em 98, eu não sei nem qual foram as condições que me levaram para esse caminho. Eu fui tocar com um amigo num boteco, assim, blues. E aí ganhei um trocado, falei, acho que dá para ganhar um dinheirinho, né? Comecei sem querer fazendo isso, sabe? Tocar ali, tocar aqui, fui percebendo que eu tinha jeito, eu tocava bem e tal. E aí, em 2001, o baterista que tocava comigo na minha banda começou a dar aula numa escola e falou, o guitarrista daqui tá dando aulinha, você não quer dar aula? E eu sempre fui autodidata, nunca fui escola de música. Até então você não tinha feito aula? Não, aprendi sozinho, assim. Aí falei, cara, mas eu não sei nada. Aí falou, vem aí, cara, não perde essa chance, não. Aí eu fui lá, estudei, comprei uns livros de música e tal, fui aprender o que era escala. Eu sabia tocar, mas não sabia o que era, né, que eu tava tocando. Aí, fui lá, dei uma enganada na dona da escola, enganei o professor de violão que me entrevistou, lá disse que eu sabia mais do que eu sabia. Me aceitaram, né? Talvez ali tenha sido o primeiro momento em que eu percebi que eu também era bom de enganar as pessoas, né? Pra saber. Aí, cara, entrei pra escola, comecei a dar aula de guitarra e aí o resto é história. Percebi que eu era bom em tocar guitarra.
E aí, naturalmente, tudo que se envolvia com música, né? Tocar na noite, tocar em formatura, casamento, esse tipo de coisa foi acontecendo naturalmente. E até então, eu só fazia música. Era tudo que eu sabia fazer. Eu não sabia tirar fotografia, não sabia filmar. Até porque tô falando de 2001, 2002, assim, né? Cara, daí corta pra 2005. 2005 eu tava saturado, não aguentava ver a minha guitarra. Porque eu tocava numa banda, em 2004, perdão. 2004 eu toquei numa banda em Mogi, que foi onde eu conheci Bianca, minha esposa. Né? A banda chamava Bandite. Existe até hoje a banda. Em 2004, eu entrei pra essa banda, sei lá, março. E foi de 2004 até janeiro, fevereiro de 2005, a gente fez uns 100 shows, cara. Caralho. A banda tinha muita data, assim. E era toda sexta e sábado. E essa época, eu tava dando aula nessa escola de música em Mogi, eu sou de Mogi das Cruzes, né, em São Paulo. Eu dava aula nessa escola de segunda a sábado, cara. Eu tinha 90 alunos de guitarra. Todos os dias eu dava aula e toda sexta e sábado eu tocava. Então, nossa. Você tem uma noção, bicho? Eu não aguentava. 2004, 2005, assim, eu não aguentava nada de fazer outras atividades. Porque eu vivia domingo de tarde. Eu acordava domingo 3, 4 horas da tarde, porque eu chegava em casa, era 5:30 da manhã de ter tocado. Eu acordava 3 horas da tarde, cara, abria o olho, não conseguia falar com ninguém, porque não tinha fôlego. Eu lembro de sentar na mesa no café da manhã com os meus pais, assim, cara, e eles perguntavam, e aí, como é que foi ontem? Eu não conseguia falar, cara, de tão exausto que eu tava. E aí, eu falei, putz, eu não chego... A guitarra aqui, então, era um hobby pra mim, né? Eu gostava de chegar em casa e tocar guitarra. Eu não queria ver a guitarra. Interessante isso. Tipo assim, eu tocava guitarra todo dia, cara. Era, sei lá, imagina, de segunda a sábado. E aí, eu não tinha nada. Chegava em casa, eu fazia o quê? Via TV, meu? Né? Faustão, pô. Domingo à tarde, né? Aí um dia eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? E eu sempre gostei de mágica. Eu acho que, em certa medida, toda criança gosta de mágica, né? Tem esse interesse, né? E eu nunca dei vazão a isso, né? Meu pai às vezes falava, pô, vamos numa loja de mágica um dia. Eu imaginava um lugar super escurinho, né? Com uma cortina vermelha, né? As coisas meio sujas de pó, assim. Aí eu falei, pô, mas onde é que tem uma loja de mágica? Eu não sei, né? Aí eu procurei na internet, encontrei uma loja de mágica lá, comprei um baralho, falei pro cara, meu, me vê aí um curso de mágica, me fala um curso. Aí o cara, não tem curso de mágica. Você compra um DVD e aprende, meu. Eu falei, tá bom, então vê um DVD aí. E aí comecei a fazer mágica. E aí comecei a fazer porque era hobby, me apaixonei por aquilo. Cara, daí em 2007 eu queria fazer um vídeo de música, não conseguia juntar o áudio com o vídeo que eu tinha gravado, pedi para um amigo juntar, ele me mandou Isso é 2007, as câmeras digitais eram uma merrequinha, cara, ruins, assim. 5 megapixels. Nossa, era coisa pra caramba, né? Uma câmera de 5 megapixels. Eu tinha uma câmera emprestada do meu sogro lá, filmei, gravei o áudio separado e não conseguia juntar. Aí esse amigo meu, o Cauê, falou assim, cara, olha aqui, ó, eu juntei pra você, mas eu mandei também uns videozinhos de mágica. O Cauê fazia mágica comigo na época. Falei, pô, vou fazer uns vídeos de mágica também. Daí comecei a aprender a editar. E é isso, as coisas vão se encavalando, né? Você vai tendo que suprir certas demandas. Eu queria muito ter um material em vídeo, então eu fui estudar, fui comprar uma câmera, fui aprender a editar. Aí nisso eu estava mexendo com After Effects. Então as coisas elas vão se complementando, mas ao mesmo tempo são coisas distintas, né? O que a música tem a ver com a fotografia diretamente? Não tem. Mas você se interessa por um assunto porque de repente eu estou falando sobre... Estou querendo filmar um vídeo de música. Verdade. E eu quero saber mais sobre iluminação, quero saber mais como é que eu faço um determinado efeito no vídeo, e daí como é que eu corto para essa cena, porque a câmera, na época, por exemplo, não tinha essas câmeras bonitas hoje com profundidade de campo curta e tal, que tem uma imagem bem fotográfica, não tinha isso. Quer dizer, não é que não tinha, a gente não tinha acesso, né? Eram equipamentos muito caros, né? E aí as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo. De repente, quando eu vou ver, eu domino, sei lá, meia dúzia de coisas que não tem uma relação direta, mas que quando juntas se complementam. Né? Total. Então hoje eu penso assim, cara, não consigo me ver fazendo uma coisa só. Eu não consigo parar e falar, vou fazer só isso. Não, eu gosto. Por exemplo, eu comecei a fazer modelagem 3D esses dias porque para um projeto que eu estou fazendo pro Vanishing Ink, que é onde eu vendo meu material hoje em dia, eu queria colocar uma animação 3D bonita assim. Falei, pô, deixa eu ver como é que faz. Aí comecei a mexer no Blender, por exemplo, aprendi, me apaixonei, comecei a viciar no Blender. Então, eu vou parar? Não, é mó da hora, cara. É tipo um hobby, né? Que eventualmente pode se transformar em alguma coisa profissional, né? Se você se dedicar o suficiente, tiver condições.
Então, eu acho que, cara, a gente tem que ser o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, não tem essa. É óbvio que a gente tem que pagar a conta, né? E não é todo mundo que tem essa condição, né? Às vezes, pô, quanta gente, não tem nem como numerar, que pega o trenzão às 4h30, 5 horas da manhã e tem que pagar a conta, que só tem ela para cuidar do filho. Então, pô, é foda falar isso também. A gente pode ser o que a gente quiser. Isso tem que ser o que dá para ser, né? Sim. Infelizmente, isso é uma realidade dura para muita gente, né? Mas assim, se você pode, se você tem condições,